Agora a gente vai falar sobre sexualidade depois da chegada dos filhos. Será que a chegada do bebê realmente atrapalha a vida sexual do casal? Roda o VT. Para muitas mulheres, a maternidade é um momento muito esperado e receber a confirmação de que está grávida representa o começo de uma nova etapa da vida. A chegada de um filho traduz um cenário de intensas mudanças na rotina das mulheres, como alterações hormonais, problemas de autoestima e diminuição da libido. Esse período costuma ser bastante exaustivo e pode afetar a sexualidade da mulher. Bastante, porque eles ainda estão compartilhando o quarto com a gente. Os maridos eu acho que estranham muito quando tem um bebê em casa, com a própria transformação da mulher durante a gestação. E a gente acaba ficando muito cansada porque não dorme direito, enfim, por conta disso muda. Tem que ter um jogo de cintura, porque você precisa esperar o tempo certo, porque a criança precisa dormir. Às vezes eles não querem dormir, chora demais, ou quando está doente. Tem que ter sempre um jogo de cintura e um entender o outro. Tem toda aquela atenção com o bebê, então você se dedica mais ali ao cuidado com a criança. Mas depois que ele vai crescendo, acho que volta ao normal. O desafio do casal é aprender a lidar com essas transformações, de forma que consigam garantir momentos juntos e não anular a vida a dois. Acredito que quando se ama, tudo dá um jeito. Então a gente, quando dorme, a hora que dá. Ele é autônomo, é veterinário e às vezes uma vez por semana a gente põe na agenda dele que a gente tem que sair à tarde. É o jeito. Porque em casa não tem ambiente. A gente tenta sair junto, deixar o nosso filho agora já está mais velho com avós e poder passear sozinhos, então cultivar um pouco isso é importante. Acho que é o cuidado no dia a dia, né? Então, acho que é dos dois. Então, o marido estando ali também no papel dele, né? Acho que seria mais uma cumplicidade entre os dois mesmo, não tem uma receitinha. E agora no Revista da Cidade, vamos falar sobre a importância de saber lidar com essa fase e como conciliar maternidade e sexualidade. Doutora Patrícia Gonçalves está com a gente aqui no Revista para falar sobre isso hoje. Bem-vinda! Tudo bem, lindona? Muito obrigada pelo convite, beijo mais aqui. uma vez. Assunto super importante, né? Até porque a gente está aí às vésperas do Dia dos Namorados e tem casais que mesmo com filhos, com um monte de filhos, tá sempre comemorando, né? Independente de ser Dia dos Namorados ou não. Vamos falar sobre isso, até porque tem muita gente que faz piada sobre isso, que o próprio casamento em si já é um fator que contribui para que as relações sexuais sejam menos frequentes entre o casal. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. O casamento, ele não é um impeditivo para o amor acontecer, para a cumplicidade sexual acontecer. O que importa é o diálogo, a carícia, quebrar um pouco a rotina. Isso é importante, porque quando se casa, alguns casais entram numa rotina, Rê, que acaba não indo ao cinema, não indo comer um lanche, caminhar no parque, andar de bicicleta. Não precisa ser gasto dinheiro. O que importa é você caminhar de mão dada. Tá. Muitas vezes você caminha de mão dada no Parque do Ibirapuera, no Parque Vila Lobos, e isso faz com que você tenha troca de carinho e um estímulo para que a hora que vocês estiverem aconchegados em casa ou saindo numa viagem de final de semana ou que o valha, isso faz com que haja uma proximidade. Tá. Eu sempre digo, proximidade traz intimidade, afastamento traz estranhamento. Tá. Bom, é que tem muita gente que acredita que o sexo tem que estar em primeiro lugar dentro de um relacionamento, né? E isso também eu acho que a gente pode colocar como uma questão que difere a opinião. Isso, falando aí da questão do gênero, né? Muitas vezes para o homem isso pode ser muito mais importante do que para a mulher, assim como você falou. Muitas vezes um passeio no parque, uma situação romântica que acontece ao longo do dia, para aquela mulher pode ser muito mais importante do que o ato em si, que vai ser consumado quando eles chegarem em casa, né? Isso também, o fato de ter pesos diferentes para a mesma situação, pode ser um fator de conflito na relação?
Sim, não esquecer que a mulher ela é regida por um hormônio chamado estrogênio, principalmente, e o homem pela testosterona. Então, o homem tem uma visão mais objetiva, mais retilínea. A mulher não, ela fantasia, ela tem o romance, ela aflorado na pele, ela quer viver a emoção. Isso são fatores até comandados pelos próprios hormônios. Então, quando o homem vê um filme, ele tem uma resposta visual àquela visão. A mulher não, ela já romantiza uma fala, o homem diz uma palavra, a mulher já entende de uma maneira ou agradável ou repudia, e isso repercute diretamente na resposta sexual. E isso é interessante porque a semana passada e essa semana passaram 2 pacientes comigo em que estavam vivendo conflitos sexuais. E eu disse a elas, diga aquilo que você gosta. Isso também é importante. Ser honesto com o que a gente sente, o que a gente pensa é não fundamental, tenha né? vergonha, tenha a liberdade. Ah, mas uma delas disse, eu tenho vergonha, ele é mais velho que eu, ele devia saber. E não é assim que funciona. Porque os corpos são diferentes. Exato. Né? E o homem, eu brinco, né? O homem amadurece mais lentamente que a mulher. Então, por que não você dizer para o seu marido, para o seu companheiro, aquilo que te traz prazer, aquilo que te satisfaz? Porque dentro de 4 paredes, vocês comandam aquilo que dá prazer, que é prazeroso para os dois, né? E muitas vezes o marido não conhece ou acha que vai estar respeitando a mulher, não quer passar de um limite, talvez ela não goste disso, mas às vezes é isso que a mulher quer. Então, essa cumplicidade do casal na cama faz com que haja um crescimento, uma evolução na relação. A gente falou agora sobre a questão da diferença de hormônios, né, na relação homem e mulher, mas em relações homoafetivas a gente também pode ter esses conflitos aparecendo de acordo com cada fase que cada pessoa está na vida ou na relação? Eu acho que depende muito da maturidade, né? Numa relação homoafetiva, por exemplo, dependendo da fase de maturidade, a fase de trabalho, a fase que a pessoa está se realizando, isso fica muito mais tranquilo, a relação é enxergada com mais maturidade, assumindo mais o seu papel enquanto casal. Isso é bastante importante também nas relações homoafetivas. Vamos falar agora da chegada dos filhos, né? Que é um momento ao mesmo tempo tão lindo, mas tão delicado na vida da mulher, na vida do casal, porque muitas transformações acontecem, físicas, psicológicas, prioridades mudam, a gente vira um turbilhão, né? E se os dois não estão sintonizados, a chance dessa relação se distanciar é muito grande, né, Patrícia? Muito grande. E, é importante saber que desde a gravidez, a mulher passa por essa transformação no sentido de estar mudando o corpo. Então, a mulher se acha disforme, então ela está mais redonda, ela perdeu as curvas, ela está com um aumento de peso, meu marido não vai me amar. Enquanto não é verdade. A mulher, ela fica linda enquanto grávida. Eu acho. Ela fica num papel sobrenatural, vamos dizer assim, né? Aos olhos comuns. Tem até uma luz diferente. Eu vejo um isso brilho, quando eu vejo uma gestante. Brilho acho uma coisa linda demais. E o homem vê isso. Porém, existem algumas situações que o homem tem alguma dificuldade porque ele acha que vai machucar o bebezinho. E não, é importante para você em casa, o casal, saber que jamais numa relação sexual o homem penetrando a mulher vai machucar, vai levar dor ao bebê. Não, desde que a mulher esteja lubrificada e tenha prazer, não tenha sangramento, não haja perda de líquido durante a gravidez,
pode ter relação sexual porque o bebê ele está protegido e não vai atingir o bebê. Tá. Mas muitas vezes o homem enxerga também essa mulher como mãe e não como mulher. Já muda uma percepção ali naquele momento, enquanto ela está carregando aquela criança. Tanto durante a gravidez como no pós-parto. E a parte do pós-parto imediato, que é o puerpério, a fase do puerpério, é muito difícil para a mulher, porque ela amamenta, ela está sob a embebição hormonal da amamentação e isso provoca uma menopausa artificial, entre aspas, para se entender, porque ela não está mais produzindo o hormônio ovulatório, o que produz a ovulação, o hormônio sexual, porque está bloqueado pelo hormônio da amamentação. Isso a natureza faz de propósito, porque a gente já tem um bebezinho ali para cuidar naquele momento. Exatamente. Então a gente não está no papel físico de trazer mais se a gente já tem um bebê para cuidar, Exatamente. Né? E o homem precisa entender isso. Mas isso também não quer dizer que a mulher perca a sua sexualidade. Claro. Então é lógico que vai ter, como nós conversávamos ainda há pouco, é difícil para a mulher conciliar horário de amamentação, cuidar dos outros filhos em casa, as noites em claro. Às vezes um dos filhos está com uma gripe, com uma febre e tem que dar atenção para o marido. Por isso que eu gosto de orientar muito essa mulher com relação à amamentação, para ela ter tempo para ela poder namorar, que isso é fundamental para o casal. Voltando na questão hormonal, durante a gestação, essa falta de libido também pode acontecer? Sim. O corpo também faz de propósito, pensando que já está gerando uma vida e não precisa reproduzir mais? Exatamente. E eu percebo que isso é muito comum em gravidez de meninos, de homens, porque a embebição hormonal se torna diferente. E na gravidez de menina, a embebição hormonal está um pouquinho mais elevada. Comprovadamente? Isso são estudos que acontecem, ainda não nada efetivo. Mas quando nós fazemos a anamnese, então, as mulheres que estão grávidas de meninas, elas referem uma libido maior, um desejo sexual, uma procura mais do sexo. Agora, as grávidas de meninos, elas repudiam mais a história, elas não querem, elas prorrogam. Que interessante, olha só. Agora, é muito importante que essas gestantes, que essas mães conversem muito com não só os seus médicos, os seus obstetras, mas também que o marido esteja presente, que o parceiro, a parceira esteja presente nesse momento, para que essa pessoa entenda exatamente o que vai acontecer, principalmente depois da chegada desse bebê, porque é muito difícil quando aquilo fisicamente não é com você se colocar no papel do outro 100%, né? Sim, eu me lembro quando a Luna nasceu, o meu médico falou isso, foi muito interessante. Ele falou para mim, olha, você, falou pro meu marido, você vai se chamar a partir de hoje paciência e você vai se chamar compreensão, olhando para mim, né? Porque um precisa entender que o outro não deixou de ter vontade de estar com você e ele precisa entender que você, nesse momento, está com atenção quase que 100% voltada para o bebê, nesse começo, principalmente. Sim. Principalmente as mães de primeira viagem, tudo muito inédito, né? A gente fica muito perdida. Então, é importante essa conversa, essa interação do médico explicando esse momento. Isso é papel fundamental do obstetra, porque ele sabe fisiologicamente as mudanças no corpo dessa mulher. E isso faz com que facilite esse canal quando o obstetra orienta. O papel do obstetra é fundamental. A orientação em qualquer área, seja na área privada, seja na área particular ou seja na área pública, o pré-natal é fundamental com relação a isso. E a participação do homem, do companheiro, do marido, é fundamental, porque ele também se torna um paciente. Ele também está envolvido no casal. Tem homens que engravidam juntos, exatamente, né, entre aspas. Eles estão grávidos juntos, porque eles passam por transformações e ele é coadjuvante nesse papel e vai acompanhar até o final. Tá certo. É um assunto tão fascinante. Gosto tanto de falar sobre maternidade, sobre tudo que acontece com a família, né, que envolve a maternidade. E por isso, claro, que a doutora Patrícia vai voltar no futuro próximo aqui para conversar com a gente. Patrícia Gonçalves, que é ginecologista e obstetra. Vou deixar o Instagram para você seguir, @dra.patricia_Gonçalves. DRA de doutora.patrícia_Gonçalves. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima, viu, Lindona? Muito obrigada. Ótimo dia pra você, Beijo viu? nas crianças. Obrigada, docinho. Vários por dia, né? Que a gente não resiste, né, Paty?